Não fica antipático falar daqui? Não? É que eu anotei umas coisas e aí eu fico meio perdido. Bom dia, antes de mais nada. Primeiro, eu quero agradecer Rodrigo, Simone, amigos, pelo convite que eu recebo com muita felicidade, porque eu sou um fã da Federação. Estava vendo o painel e, assim, obrigado pelo aprendizado que eu tive aqui hoje. Eu não pude estar ontem, eu estava voltando de São Paulo e vindo para cá. Mas como é inspirador, de verdade, assim, saio com energias renovadas de ver esse Rio Grande do Sul, esse Brasil que dá certo, das pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Estava vendo o painel sobre as feiras e as festas, né? Que coisa extraordinária, né? Eu fiquei pensando assim, talvez sejam coisas que ninguém era obrigado a fazer sozinho, mas que decidem fazer juntos, né? O associativismo é isso, né? Poderia estar cada um cuidando da sua empresa, olhando para o seu negócio. Ninguém era obrigado a sair para organizar uma festa numa cidade, mas sozinho ninguém é obrigado a fazer, mas juntos as pessoas resolvem fazer, decidem fazer. E a política é um pouco disso também, né? Deveria ser isso. E se a história do nosso Brasil não fosse tão de cima para baixo, a gente talvez enxergasse a política muito mais próximo do que a Jaqueline aqui deu um exemplo, de fazer na comunidade, né? de decidir fazer algo que não precisava fazer na vida privada, porque estava com a vida centrada na atividade empresarial, mas resolve fazer com a sua comunidade alguma coisa diferente, né? E como fazer... Associativismo é uma forma de fazer política, não é só porque tem eleição dentro da associação e que tem os processos eletivos, mas é uma forma de fazer a polis, a cidade, né? Eu sempre digo isso, a separação de economia e política, né? Economia vem do grego oikos, nomos. Nomos é lei, norma, oikos é casa, é a norma da casa. A economia é privada, na essência, né? É dentro de casa. E a política é da polis, é da cidade, né? Então, as coisas que a gente faz como cidade juntos, né? Então, eu deveria começar, já para ir acostumando, primeiro fazer uma saudação especial, ilustríssima senhora prefeita do município de São João do Polesine, Jaqueline. Uma honra estar aqui, presidente. Eu, antes de começar, e, portanto, não está contando meu tempo ainda, eu quero fazer alguns breves agradecimentos. O primeiro é muito emocionante para mim voltar a São João do Polesine. Eu dei aula aqui na ANF no começo da faculdade. Durante um ano, eu saía de Porto Alegre, almoçava na terça-feira, pegava o carro, vinha para cá, revisava a aula, dava aula, dormia e voltava para Porto Alegre de manhã na quarta-feira. Um ano aqui vindo e vi surgir estas casas. Esse hotel não existia, tinha a posada e o hotel, não tinha de Paola ainda, não tinha tanta coisa que isso aqui ajudou a transformar, eu tenho certeza, a mentalidade do município. E de se tornar de um município de agricultores num município que valoriza o empreendedorismo, que valoriza o trabalho, a cultura do trabalho. Eu lembro meus alunos aqui não pegavam celular na sala de aula. Então eles tinham que me ouvir mesmo. Eu dava aula, os alunos ouviam a aula e a grande maioria dos alunos trabalhava aqui nos próprios empreendimentos, dentro do Recanto Maestro. Vivi isso aqui num momento muito especial. O fundador, o professor Antônio Meneghetti, era vivo ainda, então tinha toda uma aura diferente nesse espaço aqui. Então, voltar aqui é um prazer para mim. E estar na Federação, para mim, não preciso dizer, eu me considero um filho do movimento empresarial pelo Instituto de Estudos Empresariais, que tem uma história tão próxima da Federação, e estar aqui, Simone, Rodrigo, para mim é uma honra, especialmente nessa semana que foi anunciado os nomes dos vencedores do troféu Líderes e Vencedores, que é um troféu que
sempre fui assistir na Assembleia a entrega e me emocionei muito de estar no hall dos vencedores esse ano, e eu quero fazer esse agradecimento. Sei que é um júri independente e isso valoriza ainda mais, porque não posso atribuir a nossa amizade que existe e que é próximo. E junto com dois outros, né, na categoria mérito político, que eu respeito e admiro muito, e vou citar um na minha palestra, que é o Marcel Van Hatten, e o deputado Alceu Moreira. Então não vou mais fugir do tema, vou abordá-lo. Para todos os efeitos, estou começando agora. Primeiro, eu preciso desmentir uma coisa com todo carinho, né? Ter muito candidato significa que ou é muito rica a cidade ou é fácil de administrar. Eu estava no Haiti, eu fui ao Haiti num curso de formação de lideranças políticas para jovens haitianos. Depois do terremoto, um país destruído. Né? Fizemos check-in no único hotel 4 estrelas que tinha em Porto Príncipe, e a instrução, no check-in dava uma garrafa de 2 litros d'água, e diziam assim: não escove os dentes com a água da torneira, porque toda a rede de saneamento está rompida, contaminada, não tem separação de esgoto. Então, assim, acho que isso por si só já dá um... E tinha uma eleição presidencial aquele ano, tinha 78 candidatos a presidente no Haiti. Assim, como é que pode? O presidente distribui a ajuda humanitária que chega no país. Então, o cara que está sentado na cadeira de presidente, ele tem um avião que chega com comida, com roupa, e ele distribui para os amigos dele. Então, é uma sociedade quase tribal, em que não tem partidos políticos com ideologia, tem facções disputando a posse da ajuda internacional que chega no Haiti. Então, só para fazer esse contraste aqui, que é grande com São João do Polese, grande. A minha missão é simples, né? É falar sobre a situação política atual. Explicar o que está acontecendo. Uma barbada. E por isso é tão bom ver a política local, né? Porque ela ainda é olho no olho, ela ainda é sobre... Consegue um copo d'água para mim, por favor? Ela ainda é sobre os assuntos locais, ela é, às vezes, sobre projeto mesmo, vai fazer o quê na cidade e tal. E quando no mundo a gente está vendo uma coisa tão estranha acontecer, e eu não sou de dar nomes para as coisas, assim, mas eu vou chamar de o grande cala-boca. Estão vivendo a era do grande cala-boca. Tá? O grande cala-boca é o seguinte. É um deputado Marcel Van Hatten, aqui do Rio Grande do Sul, tá? Investigado no Supremo Tribunal Federal por um discurso que fez na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu fui prestar depoimento na Polícia Federal para explicar um discurso que eu fiz, sendo um agente político. Eu fiz um discurso na Assembleia, na abertura de uma frente parlamentar, na Assembleia Legislativa, falando de política, e eu disse a seguinte frase: eu vejo um condenado solto por seus amigos para disputar uma eleição. Recebi uma intimação para depor numa notícia crime feita contra mim, assinada por Luiz Inácio Lula da Silva, que eu imediatamente imprimi e emoldurei e coloquei no meu gabinete. Com muito orgulho. E pendurei do lado uma frase do George Orwell, um quadro do IEE, do Instituto de Estudos Empresariais, que tem uma frase do George Orwell que diz assim: se liberdade significa alguma coisa, será o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Eu botei do lado. Fui na Polícia Federal, o delegado constrangido, pois é,
Chegaram várias aqui. Chegaram várias queixas-crimes de crime de opinião. E o senhor falou isso do presidente da República? Eu disse, não. Ele me olhou, como é que é? Disse assim, eu disse, eu vejo um condenado solto por seus amigos para disputar uma eleição. De acordo com o Estadão, tem 18 condenados da Lava Jato que foram absolvidos e disputaram a eleição. Por que esse senhor acha que é com ele? O delegado registrou e pediu o arquivamento, porque senão ele ia ter que dizer, é óbvio que é o Lula. E ele não quis dizer. Foi arquivado. Mas eu tive que prestar depoimento na Polícia Federal. Por quê? Para calar a boca, para não fazer de novo. Porque se o processo fosse adiante, eu ia fazer uma transação penal. Eu ia pagar uma cesta básica, ia arquivar, não ia me incomodar. Mas aí viria o segundo. E aí no segundo eu não posso mais fazer a transação penal, eu já queimei essa ficha. Aí eu podia fazer a suspensão condicional da pena, se eu fosse condenado. Eu também não ia preso, não ia me acontecer nada. Eu ia pagar lá meia dúzia de cesta básica. Tá bem. E aí viria a terceira. E na terceira eu já tinha queimado as duas fichas. Eu ia ser julgado, ia ser condenado e ia ficar inelegível. Por opinião. Nós temos no Brasil ordens de censura prévia, caçando o perfil de pessoas que dão opiniões indesejáveis nas redes sociais. Caçando o perfil, não é caçando o post. Se há um post criminoso, que seja caçado, né? Que incentive a violência, que a pedofilia... Não, pedofilia não está na lista das coisas caçáveis. Não está na lista. Está cheio de incentivo à pedofilia aí nas redes. Está tudo bem. Então esqueçam isso. Mas digamos que isso, como fez o deputado Daniel Silveira, uma estupidez. Vão invadir o Supremo. Isso é uma estupidez, eu jamais faria. Ele fez. É parlamentar, ele poderia fazer. Mas ele foi condenado e preso. Foi preso primeiro e condenado depois. Mas a Constituição diz que ele poderia fazer como deputado. Mas ele foi condenado e preso. Mas depois ele foi anistiado pelo presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal anulou a anistia do presidente da República para mantê-lo preso. Onde é que está na Constituição que o Supremo pode anular a anistia? Pois a anistia é justamente... Não, uma anistia, a graça, ou indulto, para ser específico, é justamente um contrapeso ao Supremo que o presidente da República tem. Porque todos os poderes têm controle um sobre o outro. Se o Congresso faz uma lei inconstitucional, o Supremo caça. Se o ministro do Supremo ou o presidente da República descumpre a lei, o Congresso empicha. Se o Judiciário faz um julgamento absurdo, o presidente indulta. E assim vai. Os poderes, nenhum era absoluto. Agora, mas é bom para calar a boca. Se a sua família tem valores tradicionais, o senhor não deve, ou a senhora não deve também sair defendendo esses valores nas redes, porque, afinal de contas, isso pode ser machismo, ou homofobia, ou transfobia, ou racismo, ou qualquer outro adjetivo. Então, guarde para si esses seus valores tradicionais. Senão será cancelado. Cala a boca. Se tentar falar na imprensa alguma coisa diferente do que o painel de especialistas, perceberam que a imprensa não ouve mais as pessoas? Veio a pandemia, e depois da pandemia nós nos acostumamos com a categoria dos especialistas. O que são os especialistas? É uma classe autorizada a opinar. Eles podem opinar, eles são especialistas. Você não. Você, cale a boca. Não ouse discordar dos especialistas. Se discordar dos especialistas, isso é desinformação, é fake news. Portanto, todo o grande cala-boca do Brasil é para nos salvar das fake news,
da desinformação, e ontem o Kleber Benvenu falou de amor, né? Então vou falar de ódio. Para nos salvar do discurso de ódio. Porque o discurso de ódio é a pior coisa que pode acontecer numa sociedade. O discurso de ódio acaba com a democracia. O discurso de ódio é fascista. Ou seja, eu acabei de dizer para vocês que estão calando a boca de um parlamentar, estão fazendo censura prévia, estão substituindo os valores da família, estão comprando a imprensa para defender uma tese de governo e estão dizendo que só quem é autorizado pode opinar. Mas o fascista é você. Se isso aqui não descreve um fascismo, o que descreve? Fascistas são eles. Fascistas são os que estão impondo um regime de restrição à liberdade de expressão no Brasil. Eu estou tentando de novo, hoje vai. Minha tornozeleira eletrônica. E sabe por que isso? Porque eles nos convenceram, os especialistas, que nós estamos vivendo a era de maior polarização política da história. Quem já ouviu que nós estamos vivendo um momento de polarização? Levanta a mão, por favor. O Brasil está polarizado. Nós vamos salvar o Brasil da polarização. Em agosto de 1894, o Rio Grande do Sul teve a Revolução de 93, federalista, depois teve a de 23 e a de 24. Eu queria que tivesse sido na de 1924, porque estaria fazendo 100 anos, era o mais bonito, mas foi na de 93. E em agosto de 1894, eu gosto de história, vou usar algumas coisas de história aqui, minha mulher diz que o problema é que só eu gosto de história. Então eu fico contando história, mas se eu exagerar, me perdoem. Em agosto de 1894, um tenente chamado Timóteo de Faria Corrêa entrou pela escadaria do Palácio Piratini. Não era o Piratini ainda, mas era o Palácio Presidencial da província, em Porto Alegre, com um saco de estopa contendo a cabeça de Gumercindo Saraiva para entregar a Júlio de Castilhos, o presidente da província. Era. Percebe? O sujeito entrou no Palácio do Governo carregando a cabeça do opositor político de Júlio de Castilhos. Mas é claro que eles não se xingavam no Twitter, essa coisa tão absurda de polarização. Em 1932, a Revolução Constitucionalista eclodiu em São Paulo, com aviões bombardeando o palácio do governador de São Paulo, 3.000 mortos numa guerra por uma Constituição. Para ter uma Constituição no Brasil. 3.000 mortos numa guerra. Em 1944, não preciso dizer o que aconteceu, a Segunda Guerra Mundial não foi por uma razão religiosa, não foi uma guerra santa, foi uma guerra política, por modelos políticos diferentes. E assim vai. E hoje é 9 de novembro, hoje faz 35 anos que caiu o Muro de Berlim. E eu me lembro de ver no Natal de 1989, eu era uma criança que gostava de política, eu me lembro de ver o Pedro Bial cobrindo o fim da União Soviética. E ele diz assim, procurem esse vídeo, hoje, 24 de dezembro de 1989, é o último dia de 1917, o ano da Revolução Russa, da Revolução Comunista. Isso aconteceu há pouco. E caiu o Muro de Berlim e a gente passou a viver, e eu vou tentar explicar por que eu vejo que tudo que está acontecendo dessa forma. Em 1989 caiu o Muro de Berlim, e aí vem um sujeito chamado Fukuyama, escreve um livro e diz assim, é o fim da história. E aí vem outro, escreve, o Friedman escreve, o mundo é plano. E aí vem outro,
Ele diz assim, agora nós vivemos a era da hegemonia das democracias de mercado. Agora está resolvido. Daqui para frente, todo mundo vai ser uma democracia e uma economia de mercado. Nós vamos ter no planeta inteiro democracia e capitalismo. Pronto, está resolvido. Acabou. Acabou? É isso que está acontecendo? Acabou? Nós estamos em paz, estamos em democracia. A China é uma grande democracia, a Rússia é uma grande democracia. O que aconteceu? Nós, primeiro, né? Eu quero ir numa fala do Flávio Dino dessa semana. Se me perdoem. Uma vez num debate político, o Franco Montoro e o Jânio Quadros se pegaram lá. Acho que era para o governo de São Paulo. E o Franco Montoro disse assim, a renúncia de Jânio custou mais ao Brasil do que a construção de Brasília. Aí o Jânio Quadros olha para ele assim, de quem é essa frase? Quer dizer, não, mas é uma frase importante. De quem é a frase? Aí vai, quer dizer assim, não, é do Lacerda. Aí o Jânio diz assim, quer citar as escrituras valendo-se de Satanás. Eu vou citar o Flávio Dino, então. Porque eu disse, todo esse aparato de um Estado neofascista que o Brasil está vendo, e que estava igual nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, vou chegar no Trump lá no fim, os Estados Unidos viram a CIA cooperar com funcionários do Twitter para caçar perfis e apagar posts de pessoas discordantes durante a pandemia. Certo? O que é um Estado, não estou falando, o Estado americano é fascista, mas isto é conduta de um Estado fascista. Eu tenho um órgão de inteligência, chame como quiser, pode até ser DOPS, se quiser, que regula o que cada um pode falar. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos também. Todo esse aparato é para defender a democracia, dizem eles, por causa das fake news, da desinformação e do discurso de ódio. Vamos lá. O Dino diz assim, tem 5 ameaças à democracia. Na primeira, eu concordo com ele. Ele diz que a mudança do eixo econômico dos Estados Unidos para a Ásia é uma ameaça à democracia. Achei até inteligente. Não? O segundo são os valores individualistas do capitalismo. Então, vocês, empresários, vocês são uma ameaça à democracia. Vocês são individualistas. Ele não assistiu o painel sobre as feiras aqui. O terceiro, as redes sociais. É uma ameaça à democracia. O quarto é que os mercados se autorregulam, e isso é uma ameaça à soberania nacional. O quinto, a polarização, o extremismo. A solução para tudo, a intervenção do Estado. Ou seja, para ter mais democracia, nós vamos acabar com os valores individualistas, substituí-los por valores coletivistas. Nós vamos terminar com as redes sociais, com a liberdade de expressão nas redes sociais, acabar com a autorregulação, nós vamos regular o mercado e acabar com a polarização, proibindo quem tem alguma opinião que eu julgo polarizada de se expressar, está resolvido, agora é uma democracia. Pronto. Cria uma Coreia do Norte. Como era o nome da China? A República Popular da China. O que era a Alemanha Oriental? A República Popular e Democrática da Alemanha. Não era nenhuma república, muito menos popular, muito menos democrática. 3 mentiras numa frase. Então, a solução dessa turma é o Estado regular tudo. Tudo. Não por acaso tem uma frase de Mussolini que diz assim, tudo no Estado, tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Mussolini. Isso é a definição de fascismo. Mas não se esqueçam, os fascistas são vocês.
né, que ousam dizer algo que não é o discurso autorizado. Não estou dizendo que tudo merece ser dito, que todos os discursos... Tem discurso de ódio? Existe. Tem discurso fascista? Existe. Devemos ser contra isso? Claro que sim. Tem racismo? É claro que existe racismo. Nós temos que ser contra? É óbvio que temos que ser contra. Uma coisa é ser contra o racismo. Outra coisa é... E aqui eu vou arrumar outra confusão para mim. Outra coisa é desenvolver uma teoria radical da raça, formar uma militância para defender uma teoria radical e fazer uso político de uma militância radicalizada para ganhar uma discussão política. E essa é a grande transformação da esquerda. Porque com a queda do Muro de Berlim, a gente levou ali 20 anos, porque as ideias, quando ficam velhas, elas não morrem, elas vêm para a América Latina. Nós levamos 20 anos vivendo aqui a era do PT, do Partido dos Trabalhadores. Qual era a era do PT? Era a era do marxismo ortodoxo, a contraposição entre capital e trabalho. O empresário é o explorador, o trabalhador precisa ser protegido. Isso reinou no Brasil, lá com Vargas, até o fim dos anos 2000. No fim dos anos 2000, o que o sujeito quer hoje? O sonho do sujeito é a carteira assinada ou ele quer ser um empreendedor? Ele quer cuidar da vida dele, ele quer mais salário, não quer FGTS, eu quero mais dinheiro. Me dá dá para cá. Não quer pagar o INSS, dá para cá. Não mudou a mentalidade do trabalhador? Então, o PT... Estou usando o PT, mas isso é um fenômeno global. Tá? Esse discurso do Muro de Berlim, 20 anos depois, começou a morrer. E a esquerda migrou. O que a esquerda migrou? Com os escritos de um sujeito chamado Antônio Gramsci, que escreveu lá na década de 40, um comunista italiano que foi preso pelo regime de Mussolini, ele disse o seguinte: acabou a fase da... Vai acabar a expectativa da revolução do empregado contra o empregador. O negócio agora é a guerra cultural. Nós vamos produzir não uma grande revolução do proletariado, mas 50 micro-revoluções. A revolução do negro contra o branco, a revolução do homossexual contra o heterossexual, a revolução da mulher contra o homem, a revolução... Preencham aqui. Tá? A ponto de, no Brasil... e no mundo ocidental, tá? A soma de todos os... Qual é o problema disso? Tá? Existe machismo? É claro que existe. Existe racismo? É claro que existe. Devem ser combatidos? Devem ser combatidos? Obviamente. O problema é ser combatido para dar autonomia a um indivíduo, porque a Simone chegou à presidência da Federação pelo mérito dela, não porque a Federação foi obrigada a eleger uma mulher, porque a Patrícia, que estava aqui, aliás, comeu o painel, lamento os amigos que estavam juntos, destruiu o painel, né? Porque a Jaqueline não chegou onde chegou porque uma lei disse para ela que ela tinha que vir para cá, ela entendeu que, bom, aqui eu não vou ter oportunidade, eu vou construir minha oportunidade em outro lugar. Uma coisa é reconhecer isso e a gente entender que deve buscar a igualdade. Outra coisa, e não foi o que a Jaqueline fez, era chegar aqui e dizer assim, vocês são todos machistas e vocês são os inimigos das mulheres e o homem, o patriarcado deve ser destruído, e eu substituo aquela categoria de o empregador é o explorador por o homem é o explorador. O negro substitui o explorador pelo homem branco. O heterossexual é o explorador do homossexual. Ele é o dominante. Ele é o... me fugiu a palavra de Marx. Categoria dominante. E a soma de tudo isso, o alfa. A soma de tudo isso é o homem branco, hétero,
cristão, cisgênero, etc, etc. Esse, então, é o diabo. Ele é a soma do mal. E aqui está a coisa mais profunda desse novo totalitarismo. É que ele não prega que nós seremos todos iguais. O Martin Luther King, em 1960 e poucos, nos Estados Unidos, fazia aquele discurso assim, I have a dream, eu tenho um sonho. No meu sonho, o filho do negro e o filho do branco caminharão de mãos dadas. Diga isso nesses círculos radicais, de uma esquerda radical, e eles vão dizer assim, está dando a mão para o opressor. O negro não pode andar de mão com o branco. O branco primeiro deve reparação ao negro. O Rio Grande do Sul é um estado fascista e nazista porque tem maioria branca. E deve reparação ao negro. Já ouviram isso? Já ouviram esse discurso? Tem deputados que não levantam no hino rio-grandense porque acham que a frase do hino "povo que não tem virtude acaba por ser escravo" é uma expressão de racismo cultural que diz que os negros não têm virtude. Meu amigo, os negros não acabaram por ser escravos. Eles foram escravizados e se fizeram livres. Eles têm virtudes. Mas não basta isso. O hino rio-grandense tem uma estrofe que explica essa e que foi apagada, que a gente não canta, que diz: entre nós reviva Atenas para a sombra dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. As virtudes são as virtudes romanas, não são as virtudes da cidade, da Civita romana, as virtudes políticas. Lá na Assembleia tem povo sem parlamento é povo escravo. Entende que é a liberdade política que nós estamos falando? Não é a da liberdade. Bom, independente disso, tem um radicalismo estabelecido. E quem ousar falar contra esse radicalismo é o quê? Está fazendo discurso de ódio. Significa dizer que o único discurso democrático é o da esquerda. Se você é contra o discurso da esquerda, você é antidemocrático. A esquerda se apropriou, não sou eu que estou falando, tem uma matéria no New York Times, que é um jornal de esquerda, de hoje ou de ontem, eu li hoje de manhã. O sujeito dizendo assim, liberals, que nos Estados Unidos é a esquerda, não são os liberais no sentido que nós usamos, os liberals identificam liberalismo, esquerdismo, com democracia. E é o que está acontecendo no Brasil. Só há um discurso autorizado. E se você é contra esse discurso, você não é contra a esquerda, você é contra a democracia. E quando a esquerda faz essa transição, primeiro, comete absurdos. Absurdos. Quem é que tem que reparar os negros no Rio Grande do Sul? Quando é que os alemães vieram para cá? Está fazendo 200 anos da imigração alemã. Chegaram em 1824. Eram senhores de escravos os alemães que chegaram aqui? Não. Os italianos, 150 anos da imigração alemã, eram senhores de escravos? Por que eles devem pagar reparação aos escravos? Porque são brancos? Quem é racista? Porque são brancos? E os irlandeses que foram para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm esse discurso, os Estados Unidos têm uma diferença muito grande do Brasil, nos Estados Unidos havia diferenças legais entre negros e brancos até 1964, em alguns estados. Tinha uma segregação racial, as Jim Crow Laws, as leis Jim Crow, que permitiam a segregação racial, que só foram começar a ser extintas lá no governo Kennedy. Agora. Lá é uma coisa, aqui é outra. Aqui, os negros tiveram voto na abolição da escravatura. E as mulheres tiveram voto em 1932, numa mentira de Getúlio Vargas, porque ele deu os votos das mulheres, é verdade, mas não fez eleições. Você pode votar, mas ainda não.
Só em 1945, né, tem a redemocratização. E tem a redemocratização em 45, a primeira eleição que as mulheres votam para presidente. Em 64 nós temos um golpe militar, passam mais 20 anos sem votar. E agora, bom, desde 85 para cá, e as mulheres estão tomando espaço na política. E vão tomar mais, pelo mérito delas. Pelo mérito delas. A minha mãe se formou na URGS em 1970. Ela devia ter 5 mulheres na turma dela. Tem uma foto da minha mãe na sala da OAB, na Justiça do Trabalho, em Porto Alegre. Ela era a única mulher, só homens. Na minha turma de Direito na PUC, eram 60 alunos, tinha 15 homens, 45 mulheres. Espaço de mérito. Mérito. O vestibular era igual para todo mundo. Eu entendo uma empresa que diga, eu quero contratar uma mulher, eu quero contratar homossexual, eu quero pluralidade. Eu entendo isso. O que eu não entendo é a imposição disso. É a imposição disso. A liberdade funciona melhor para diminuir a desigualdade. O maior motor de enfrentamento da desigualdade sempre foi a liberdade. E a melhor máquina para destruir a mentira, a fake news, é o confronto de ideias diferentes. Falem. Falem o que quiserem. A verdade vai prevalecer. Nós não podemos abdicar do esforço democrático de convencer os nossos pares. Não podemos delegar para o poder o direito de escolher o que é verdade e o que não é verdade, qual é o discurso autorizado ou não. Porque uma mentira dita na rede social ela é um crime, então uma mentira dita na sala de aula também é. Nós vamos fazer o quê? Colocar um monitor do Estado em cada sala de aula para verificar se o que o professor está dizendo está de acordo com o discurso autorizado? Isso é democracia? Ou isso parece a Coreia do Norte? O que é a tal da democracia, então? Primeiro, a democracia é uma etapa num processo de construção de um país livre. É uma etapa. Vou usar a Inglaterra de exemplo, eu gosto de história. Em 1215, a Carta Magna diz o seguinte: ninguém será condenado sem o devido processo legal, sem o direito de enfrentar o seu acusador, sem ampla defesa e direito ao contraditório. Então, eu estou vendo um deputado não tem acesso aos autos do inquérito contra ele. Eu quero ver qual é a minha acusação, quero exercer minha ampla defesa. Eu venho aqui prestar depoimento primeiro. Mas sou acusado do quê? Sigilo. 1215, ampla defesa, devido processo legal. 1295, o parlamento inglês é convocado pela primeira vez com as duas casas. Não era só os lords, agora os comuns também votavam. 1295, então, perto de 800 anos. Em 1549, o rei resolve prender 5 membros do parlamento por fazerem discursos de sedição, discursos de traição contra o rei. Em 1549, o rei da Inglaterra manda invadir o parlamento para prender 5 membros. Vai ele junto à frente, com o exército atrás. Entra no parlamento, os 5 membros deram no pé, né? E ele olha para o presidente, não, o Speaker of the House, seria o presidente do Congresso, e diz assim: cadê os 5 membros que estavam aqui? E o presidente do Congresso olha para o rei e diz assim: eu não tenho boca para falar, salvo o que os meus deputados me disserem que eu devo dizer. Eu não trabalho para ti. Eu tenho vontade de escrever isso e mandar uma carta para o Arthur Lira e para o Pacheco.
que aconteceu? O rei não aceitou, o parlamento formou um exército para enfrentar o exército do rei, começou a Guerra Civil Inglesa. Isso foi em 1544. Em 1549, o rei Charles I foi decapitado na Guerra Civil. Não estou sugerindo. Muita gente com o celular na mão. Se quiserem ver uma coisa, para entender a importância disso, assistam a abertura do ano parlamentar na Inglaterra. Todo ano, a rainha, agora o rei, vai ao parlamento para abrir o ano parlamentar. Os Estados Unidos têm o The State of the Union. O presidente, todo ano, ele abre o parlamento falando sobre o estado do país. Na Inglaterra, é o rei. Hoje, quem escreve o discurso do rei é o primeiro-ministro. Ele só vai lá, senta e lê. Mas é uma cerimônia. Ele chega mais cedo e ele se veste na Casa dos Lordes, tem uma sala da Robin Room. Robin porque é onde ele põe o hobby, aquele manto vermelho, para falar no parlamento. Troço medieval, maravilhoso. Ele veste aquilo. Nesta sala está exposto o machado que decapitou Charles I. Ele entra na Câmara dos Lordes e manda chamar a Câmara dos Comuns, os deputados. É como se ele entrasse no Senado e manda chamar os comuns. Como que ele manda chamar? Tem o Black Rod, que é um oficial do rei, todo vestido também com trajes antigos. E o Black Rod atravessa o salão, o corredor, em Westminster, saindo, como se fosse no Brasília, do Senado para a Câmara. No Brasília é horrível, aquele troço, aqueles corredores de carpete fedorento. Mas lá é no Palácio de Westminster, é lindo, no Big Ben. Ele atravessa. Quando o Black Rod, o emissário do rei, para na frente da porta, um emissário do presidente da Câmara bate a porta na cara dele. Uma porta de carvalho, desse tamanho. Bate a porta na cara dele. E ele, com o cetro que leva, bate na porta. E aí o presidente manda abrir, e eles abrem a porta e convidam ele para entrar. Porque nas galerias da Câmara, o povo entra quando quer. O rei entra quando é convidado. Desde 1544, o rei da Inglaterra não entra no Congresso sem ser convidado. Porque ele uma vez entrou com o exército lá para prender 5 membros. Tinha democracia? Não, não era uma democracia. Mas eles estão construindo as coisas que formam uma democracia. Em 1688, a Declaração dos Direitos na Inglaterra. A liberdade de expressão, liberdade religiosa. Tudo em 1688. Quando é que surge a democracia moderna? Vamos votar no presidente da República. Revolução Americana, 1776. Percebe que, quando a democracia vem, ela está alicerçada num monte de coisa que veio antes. E vocês percebem que o Brasil está destruindo as alicerces sobre os quais uma democracia pode existir? Então, o que me preocupa no Brasil hoje, para além da discussão ideológica, porque vai ter governo de esquerda, vai ter governo de direita, porque vai ter governo social-democrata, vai ter governo liberal, porque vai ter quem ocupa a cadeira e as políticas que essa pessoa implementa, isto é a democracia acontecendo. Não tem garantia na democracia de que o meu lado vai ganhar. O que eu preciso ter é os fundamentos no lugar para que quem ganhar não implemente uma ditadura. E nós estamos em defesa da democracia, entre aspas, destruindo os fundamentos que limitam o poder de quem está sentado na cadeira. E, de repente, quem está na cadeira importa menos.
importa menos. Eu estou mais preocupado hoje com os limites do Supremo Tribunal Federal. Eu estou mais preocupado com a liberdade de expressão dos deputados. Eu estou mais preocupado com a nossa liberdade para discutir os assuntos que estão sendo politizados na nossa cara. Para dizer, eu estou mais preocupado se eu posso dizer para alguém que eu não acho racista uma mulher negra casar com um homem branco porque ela escolheu. Eu acho complicado não poder dizer que eu não quero que o meu filho tenha um banheiro onde entra uma pessoa trans. É a minha opinião, mas eu não posso dar a minha opinião, porque eu corro o risco de ser cancelado, de ser interpretado como alguém que odeia as pessoas trans. Eu não odeio, eu acho que cada um vive... Eu sou um liberal, cada um vive como quer. Não é um assunto político a vida privada das pessoas. Isso é assunto privado. Com quem tu casa, quem tu ama, o que tu faz com o teu corpo não é problema de governo. Eu não estou eleito para decidir o que tu faz com o teu corpo, com quem tu casa. Eu estou eleito para administrar aqui a prefeitura, o governo do Estado, os ministérios, se é presidente da República. Isso é um assunto que não deveria ser político. E ele está se tornando o assunto mais politizado. Porque a esquerda fez essa transição. E eu já estourei meu tempo faz tempo, mas eu vou ser breve agora para concluir. Esta radicalização do discurso da esquerda produziu uma reação radicalizada conservadora. A polarização é filha da radicalização do discurso da esquerda. Polarizou. Eu gosto desta direita polarizada? Eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Mas faz parte do jogo, amigo. Faz parte do jogo. De certa forma, que bom que polarizou, porque senão ia passar batido todo o resto. Se não há quem levante a voz, porque é o seguinte, nesse clima de opressão, o moderado cala a boca. O moderado tem medo. Quem levantou a voz primeiro foi o radicalizado do outro lado. Bom, e se ele levantou a voz lá, eu posso até não gostar da postura dele, mas abriu uma janela de discussão na qual eu posso falar. Então, a polarização cumpriu um papel. A polarização tornou discutíveis alguns assuntos que seriam patrolados por esta nova esquerda radical se não surgisse uma direita radical. Então surgiu. E agora nós podemos discutir. Agora nós podemos falar. Essa direita radical tem, talvez, extrema-direita, uma bobagem. Né? Por quê? Porque extrema-direita é quem? Tá? Extrema-direita é o eleitor do Trump. Falei que ia chegar no Trump. O eleitor do Trump é o neofascista americano. Chamaram o Trump de Hitler na eleição inteira. Ou melhor, na última semana, quando a coisa começou a pretear o olho da gateada. Aí, Hitler. Sabe quem é o eleitor do Trump? O eleitor do Trump é um agricultor de Montana, do centro. Tá? É o brasileiro médio, tá? O tal do brasileiro médio. É o cara que não assiste CNN, que não foi em Harvard. É esse cara. O cara que acordou um dia e o filho chegou em casa do colégio e disse assim, pai, o professor falou que se eu quiser mudar de sexo, eu não preciso dizer para o pai e para a mãe. E o sujeito diz assim, foi longe demais. Não quero isso. Não é assim que eu quero. Se meu filho tem direito de ser gay, de viver a vida como quiser, mas ele tem 10 anos. E o professor dizer que ele pode fazer uma cirurgia para trocar de sexo sem dizer para o pai e para a mãe, eu não quero isso. Não é compatível com a minha forma de ver o mundo. Nazista. Fascista. Esse é o recado da eleição americana.
esta ideologia radicalizada da esquerda, que avançou no vácuo até aqui, bateu na parede. Bateu na parede. Alto lá. Alguém disse alto lá. E eu acho que o Brasil vai dizer alto lá daqui a 2 anos também. Qual Brasil? Esse que estava aqui, ó. Esse Brasil que dá certo. Esse Brasil de gente que sai para trabalhar, que está preocupado em viver com a sua liberdade, do seu jeito, em fazer a sua família, em cultuar seu Deus, ou não, em viver com sua família do seu jeito, do jeito que for. O marido e a mulher, se quiser. 2 mulheres, se quiserem. Trisal até está na moda. Não me importa. Mas liberdade. Um Brasil que quer os fundamentos de um país livre. Os fundamentos de uma sociedade livre, em que cada um tem a liberdade de construir o seu caminho, de cooperar com seus pares. Não existe um individualismo. O individualismo é um experimento mental. Ninguém vive isolado do mundo. A nossa vida é individual, mas é profundamente social. Todo grande líder senta aqui e diz assim, ninguém faz nada sozinho. Mas o sonho é meu. A gente compartilha um sonho, mas cada um sonha. Cada um tem o seu jeito de ver o mundo. Eu quero um Brasil livre. Eu quero um Brasil que tenha o que tinha em 1215, em 1295, em 1549, em 1688, em 1776. E eu quero um Brasil que tenha... Eu não gosto da Constituição de 88, tem muita coisa, tá? Tem muita bobagem ali. Mas eu quero um Brasil que tenha uma Constituição que seja respeitada. Porque se não tem, qualquer tirano de capa preta faz o que quer. O moto da faculdade da minha mãe, quando ela se formou em 1970, a frase, o lema da turma era luta pelo direito. Se encontrares o direito contrário à justiça, luta pela justiça. A da minha turma, por coincidência, era em latim, porque pro iure quamvis contra legem. A favor da justiça, ainda que contra a lei. Percebe o momento que nós estamos vivendo? Nós temos que reconstitucionalizar o Brasil. E aí a minha provocação é a seguinte: como? O que vai nos permitir vencer esse estado de polarização? Produzir um novo consenso. Na história, todos os momentos de grande conflito produziram uma Constituição, uma reconstitucionalização. Na Espanha, depois da Guerra Civil, os Pactos de la Moncloa. A nação se reúne e diz assim, peraí. Assim não vai dar. Vamos organizar. Vamos trazer a bola para o meio. No que nós podemos nos colocar de acordo? O Congresso vai ter liberdade. O Judiciário julga a parte dele. O Executivo faz a parte dele. Vamos restabelecer o devido processo legal. Eu disse isso lá na Federação, vou repetir aqui. Tem gente que acha que o 8 de janeiro foi um golpe de Estado. Tá? Puta, essa semana eu li um cara escrever o seguinte: um democrata lá nos Estados Unidos diz assim, e agora o Trump ganhou, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E aí o cara respondeu assim, você pode pedir a recontagem dos votos, mas vai ser negado. Você pode pedir uma auditoria dos estados que têm urnas eletrônicas, mas não vai dar em nada. Você pode judicializar o resultado eleitoral. Não vai mudar. No fim, vai te sobrar o bom e velho direito de manifestação.
Vou te dar uma dica. O Congresso homologa o resultado das eleições no dia 6 de janeiro, lá em Washington. Boa sorte. Cachorro acuado morde. Quando as pessoas acham que elas estão sendo vítimas de uma injustiça e não há a quem recorrer, elas podem exagerar. Eu nunca defendi a invasão de nenhum prédio público, muito menos da Prefeitura de Porto Alegre, que já foi invadida. Nem da Câmara de Porto Alegre, que foi invadida e um hoje vereador, hoje deputado estadual do PSOL, ficou pelado em cima da mesa numa invasão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Tá errado? Está errado invadir fazer cocô na mesa do Alexandre? Está errado. Mas há quem diga que aquilo foi um golpe de Estado. Tá bem. Vamos julgar. Meu pedido para essas pessoas é, se vocês acham que isso foi um golpe de Estado, sigam o Estado de Direito. Façam uma acusação pelo Ministério Público. Na primeira instância, ouçam a ampla defesa, o contraditório, julguem na forma da lei, que as pessoas possam recorrer em liberdade, como diz a Constituição brasileira. Para a segunda instância, que a segunda instância reanalise a prova, pelo menos 2 instâncias de análise da prova, reanalise a prova, individualize a pena, com recurso para o STJ, com direito a habeas corpus. Façam isto dentro do devido processo legal. É pedir demais? Este pode ser um acordo nacional? Eu temo acreditar que boa parte da esquerda não aceitaria este novo acordo nacional. Olha, vamos anular esses processos aqui, começar do zero. Esquece a anistia, tá? Também não gosto da anistia. Acho que no caso concreto caberia. Mas o problema não é a anistia. O problema é a forma como essas pessoas foram julgadas, que é absolutamente ilegal, fora da lei, fora da Constituição. Então vamos fazer assim, vocês acham que foi? Tem uma forma constitucional de decidir a matéria. Submeta ao judiciário na primeira instância, com ampla defesa, com todas as garantias desde 1215. Eu topo esse acordo. Isto é redemocratizar o Brasil. Isso é reconstitucionalizar o Brasil. O que eu acho? Qual é o caminho a partir daqui, para ser breve? Todos os grandes momentos como esse produziram novas constituições. Eu não acho que tem espaço para uma nova Constituição no Brasil, tenho até medo do que pode sair. Mas acho que vem aí um emendão. Um emendão. Uma reorganizada na casa. Porque não está legal para ninguém, gente. Vamos dar uma organizada na casa. Como nós vamos produzir uma mudança? Quem vai fazer? De que jeito? Primeiro requisito é discutir o Brasil que eu quero. É poder falar o que está acontecendo, apontar os erros e dizer como eles podem ser resolvidos. A primeira medida para resolver isso é não aceitar o cala-boca. Eu não aceito o cala-boca. Eu quero falar disso. Eu quero falar dos abusos do Poder Judiciário. Eu quero falar da falta de liberdade. Eu quero falar dos problemas sociais que nós estamos vivendo. Eu quero falar do radicalismo identitário. Eu quero discutir esses assuntos. A primeira missão de qualquer liderança que quer resolver o problema do Brasil é não aceitar o cala-boca. Vamos falar. A segunda, e aí como lideranças, é propor um projeto. Qual é o nosso projeto de Brasil? Eu estou dizendo, vai ter uma grande reforma constitucional no Brasil. O que vocês acham que tem que estar nessa reforma? Nós temos que começar a falar disso. Nós temos que começar a discutir isso. Porque a Jaqueline falou bem, os empresários não estavam na política, né? Estão entrando agora. Mas teve um momento que só tinha empresário na política. Olha o império, né? Tinha os nobres, mas os grandes empresários, Mauá, ministro. Né?
E aí tem um momento de um afastamento, a grande abdicação, em que as classes econômicas abdicaram de fazer a diferença na política do Brasil. Acabou. Nós temos que assumir essa missão. E a Federação, presidente, ela tem este papel provocador. Quem não gosta do que eu falo, eu sou um cara identificado ideologicamente, tá? Muito que eu disse assim, pode incomodar muita gente. Tá bem, faz parte. Eu também ouço muita gente que me incomoda o que diz. E tá bem. Tá bem. Não estou fazendo discurso de ódio. Estou dando uma opinião. E a gente só vai resgatar o Brasil quando a gente entender que há uma diferença. Eu posso dar a minha opinião. Não aceitar o cala-boca. Então, eu, com todos os riscos aí que o Marcel, estou vendo o Marcel correr, que estou vendo outros tantos correr, eu me inspiro nele. Ele disse assim, não vou na Polícia Federal coisa nenhuma, pode ficar me notificando aí, eu não vou. Sou deputado, está escrito aqui na Constituição. Eu posso falar o que eu quiser na tribuna. O parlamentar é inviolável, civil e criminalmente, por quaisquer palavras, votos e opiniões. Onde a interpretação literal é suficiente, cessa o esforço de interpretação. É o suficiente, saber ler. E o Marcel levantou e disse assim, eu posso falar o que eu quiser. Eu vou ser um pouco mais ousado, eu sou um cidadão brasileiro, eu também posso falar o que eu quiser. Cala a boca já morreu. Cala a boca já morreu. Ronald Reagan, nós, o povo, dizemos ao governo o que ele deve fazer, não o contrário. Nosso papel é desafiar o cala-boca. Dizer qual é o Brasil que nós queremos. Neste Brasil que nós queremos, às vezes a esquerda vai ganhar a eleição, às vezes a direita vai ganhar a eleição. Mas ninguém vai ganhar uma mordaça porque perdeu no voto. Obrigado.